eu gravar para ela participar depois, então estamos gravando aqui. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né? Então, meus filhos, sejam muito bem-vindos aos que já são da mentoria, mas também aos novos. Opa, tá chegando mais gente aqui. Como é que faz para eu poder... novidade. Quem é? Mamãe, minha mãezinha, doutora Leila Márcia, vai também participar da nossa aula hoje. Então, vamos lá. Tem gente que está hoje pela primeira vez assistindo a gente aqui, então seja muito bem-vindo. Fique super à vontade, participe, pergunte, ligue a câmera, se puderem. Porque tem vantagens, né, doutora Carolina? Tem vantagens para quem liga a câmera, para quem participa. Eu tô rica, tá? Ela tá rica na plataforma. Ela Já tá tô trocando por aula. Gente, é isso. A doutora Carolina, se vocês forem olhar lá na plataforma de vocês, tem um perfil, uma parte da plataforma que está créditos. E aí, quem adquiriu uma mentoria agora, recentemente, ganha 10% de cashback dessa mentoria. E esses créditos podem ser usados para trocar por atividades de hora clínica, por exemplo. Ser tanto hora clínica de prática com paciente modelo, quanto atividade observacional, que é bem interessante. Acho que é uma super oportunidade para quem quer voltar na clínica, fazer um pouquinho mais de prática depois que a mentoria acabou. Você pode renovar a sua mentoria por mais 2, 3 meses, se eu não me engano. Então, você consegue fazer isso tudo lá pela plataforma com os seus créditos. E aí, como que ganha crédito, Gustavo? Tem duas formas. A primeira é cashback, que todo mundo automaticamente já ganha os créditos toda vez que compra algum produto. E tem a segunda forma de ganhar créditos, que é participando das aulas, respondendo no nosso grupo de WhatsApp, falando com a gente lá pela comunidade. E aí eu vou falar a real agora. O grupo de WhatsApp ganhou pontos aquele dia porque eu via que vocês não sabiam ainda da comunidade. Mas a gente tem uma comunidade muito importante de ser utilizada dentro da plataforma. Tem lá é como se fosse um chat aberto para todo mundo postar, e dentro da comunidade da plataforma, os posts vão contar muito mais créditos, tá? Então, publiquem lá dentro da comunidade da nossa plataforma. Eu vou fazer um post inicial lá, vocês podem comentar o meu post, vocês podem marcar, postar foto, postar antes e depois de pacientes de vocês. Cada tipo de postagem ganha uma pontuação diferente em créditos. Então, se vocês querem participar e ganhar muitos créditos, participem da comunidade, que vai ser bem legal para todo mundo, tá? Hoje a gente vai falar de um tema que eu considero um dos mais relevantes da nossa prática clínica atual. A gente vai falar das canetinhas emagrecedoras e sobre os pacientes que usam essas canetas, que emagreceram muito rápido, e com isso impacta diretamente no nosso trabalho que a gente faz com bioestimuladores e preenchedores faciais. E aí, mais do que isso, eu vou mostrar para vocês como conduzir esses casos do início ao fim, antes, durante e depois do procedimento. Só que a gente tem que começar pelo cenário que a gente tem hoje. O boom do emagrecimento está acontecendo em todas as frentes. Vocês têm Ozempic, que é a semaglutida, o Wegovy, o Mounjaro, que é a tirzepatida, e o mercado vai ultrapassar, assim, fácil, bilhões de dólares até 2030, só com essas medicações. Mas não é só isso. Vocês têm a cirurgia bariátrica também, que a gente sempre teve, e a gente não se ligava que a gente também tinha pacientes com deficiências vitamínicas nesses casos. São, sim, eu acho que o número chega a 250 mil cirurgias por ano só no Brasil. É nessa faixa. Então, a gente tem algumas técnicas de bariátrica. A gente tem uma das alunas aqui que era especialista em pacientes pós-bariátrica. Ela trabalhava com a parte de nutrição, que é a Ivana, alguns de vocês já devem ter conhecido. A gente tem alguns tipos de cirurgia bariátrica, tem sleeve, bypass e outras derivações. E a gente tem dietas restritivas, dietas low carb, jejum prolongado. A gente tem pacientes que usam balão gástrico, endoscopia bariátrica, e aí a gente tem visto que isso impacta realmente no nosso paciente. Eu tenho visto na minha clínica que a combinação paciente que fez bariátrica e está usando GLP-1, inclusive,
está acontecendo. Então, o paciente já tinha um problema de absorção de nutrientes, engordou novamente e agora está fazendo a caneta emagrecedora para emagrecer mais, porque voltou a ganhar peso depois da bariátrica. E aí, o que todos esses métodos têm em comum? Por que eu estou colocando tudo isso numa grande salada? Prestem muita atenção, porque esse ponto é conceitual da nossa aula de hoje. Todos os métodos de emagrecimento, de alguma forma, comprometem a biodisponibilidade de nutrientes. Opa, a Ivana chegou. Ivana, eu acabei de falar de você. Cadê? Ivana. A Ivana apareceu aqui, gente. Vocês acreditam? Eu falei dessa mulher, ela apareceu. Deixa eu ver se ela conseguiu entrar, porque eu aceitei ela aqui. Oxe. Ela entrou e saiu. Ivana, tá me ouvindo? Enfim. Acabei de falar de Ivana, porque ela trabalhava com pacientes pós-bariátricos. E, enfim, para ela, isso sempre foi uma realidade, a gente sempre discutiu muito essa questão, né? Isso muda a nossa conduta. Por quê? Hoje, esses métodos entregam para o nosso paciente essa perda de biodisponibilidade de absorção de nutrientes. E não é só o Ozempic, não é só a bariátrica, é qualquer perda de peso significativa. Paciente emagrecendo é paciente potencialmente que a gente chama de depletado, tá? Então, esse paciente chega na nossa clínica com flacidez facial, buscando bioestimulação, e muitas vezes eles não informam de forma espontânea que fizeram algum método de emagrecimento. A nossa anamnese precisa perguntar ativamente: você está usando alguma medicação para emagrecer? Hoje faz muita diferença. Se você fez alguma cirurgia bariátrica, está em alguma dieta específica, e aí isso vai mudar nossa conduta do 0 ao 100. Por quê? Eu preciso que vocês entendam que biodisponibilidade é a capacidade do organismo de ter algo para absorver, transportar e utilizar como nutriente para todos os nossos processos metabólicos. E a gente conversou de um processo metabólico muito importante na última aula, que foi a neocolagênese. Então, não importa se o paciente come bem, se toma suplemento, o que importa é o que efetivamente chega na célula. Muito importante isso para a gente, né? A gente estudou lá que o zinco era necessário para a gente ter uma boa produção de colágeno. A vitamina C também. Lembra da última aula que a gente falou muito sobre isso? E aí, cada método oferta uma biodisponibilidade de forma diferente. O GLP-1, que são as canetas emagrecedoras inibidores de GLP-1, né? Ozempic e Mounjaro funcionam causando um retardo no esvaziamento gástrico, ou seja, mexe na motilidade do paciente. Diminuição da motilidade faz com que a ingestão de alimento seja menor. O paciente simplesmente come menos e absorve pior. E a gente já tem alguns relatos de pacientes que não absorveram medicações, ou seja, estavam tomando anticoncepcional e aí começaram a usar canetas inibidoras de GLP-1 e acabaram engravidando. E aí a gente pergunta, temos uma figurante hoje, viu, doutora Shelley? Ela está atendendo na sala ao lado. Tudo bem, vamos lá? Terminou a cirurgia? Precisa de alguma coisa? Né? Não tenho. Daqui a pouco ela entra na aula com a gente aqui. Então, onde eu estava? Falando de canetas emagrecedoras, beleza. Paciente para de comer, deficiente nutricional. Pacientes que engravidaram com anticoncepcional. Isso, que engravidaram após o uso do GLP-1. Então, a gente está tendo relatos... Já ouvi também falar até em medicações que deixam de ser absorvidas e causando a morte, levando até a morte. Eu estou falando de uma coisa que é fácil de interpretar, né? A pessoa toma um remédio todos os dias para não engravidar e, beleza, engravidou. E o remédio que é necessário de forma sistêmica, por exemplo, um remédio para pressão, um remédio para tratar alguma condição crônica do paciente. Será que ele está absorvendo isso de forma adequada? Então, é um campo que cabe... Doutora Ivana, pode falar. Meu amigo, isso tudo que você fala, tudo plausível.
Você sabe que eu sou bariátrica e tenho pós-graduação nessa área, né? Eu falei a beça de você antes de você entrar. Ai, desculpa, eu estava na casa. Então, o que acontece? Até o Botox no bariátrico, ele só dura de 2 a 3 meses, não consegue mais durar. Eu sei que eu sou prova viva que eu estou testando em mim mesmo. Não consegue durar 2 meses. Porque o que acontece? Como a bypass depende da técnica, tá? Uhum. Como a bypass é o meu caso, eu tirei o duodeno, tirei o antro, fiz um desvio. A parte aonde absorve esses nutrientes que você falou muito bem, que é a depleção, ele fica depletado, então o organismo ele vai fazer outras divisões. A absorção começa a salar no intestino delgado. Então, por causa disso, o Botox, as vitaminas, se você não tomar vitamina todo dia, não adianta, você vai ficar com deficiências nível grau altíssimo. E quem é bariátrico não pode tomar medicação, tem que ser injeção para poder não ficar grávida. Porque a absorção acontece, né? A nossa medicação, quando é tomada por via oral, o veículo dela em si, o comprimido, né? O comprimido é feito para ter uma absorção duodenal. E aí você não tem o duodeno. E aí? Você vai absorver onde? No intestino? Aí vai depender de cada um profissional aqui saber da técnica, porque são 155 técnicas de bariátricas diferentes. Exatamente. Por isso, a gente falou muito especificamente que eu falei muito de você essa hora, e aí você deve ter coçado a orelha, entrou na reunião na hora. Eu acho riquíssimo que você esteja presente aqui e sempre a gente tem essa troca muito legal. Então, obrigado, Ivana. Seu complemento foi assim maravilhoso para essa aula, porque eu falei, inclusive, de pacientes que fizeram bariátrica e que depois começaram a usar inibidores de GLP-1, que são os que a gente tem disponíveis hoje aqui, né? Que tem tanto o Ozempic, o Wegovy, Mounjaro, pacientes que fizeram as duas terapias. E tá chegando um adesivo, tá? E tá chegando... E está chegando a retratutida também, né? Que é uma outra medicação que vai inibir mais outros fatores do nosso sistema ali de controle de insulina, e aí vai mexer muito na nossa parte sistêmica. São medicações novas, obviamente já tem testes, já são muito utilizadas, mas importante a gente sempre considerá-las, né? Vamos lá. Ivana, você quer tirar outra dúvida? É um convidado que está entrando, foi mal. Eu achei que era outra dúvida. Você já terminou, Ivana? Sim, já sim. Muito obrigada, doutor Então, Gustavo. baixa a sua mãozinha aí, por favor, que senão eu acho que sempre tem alguém com dúvida aqui, fica piscando aqui para mim, mãozinha levantada. Vamos lá, qualquer coisa levanta a mão de novo, tá? Então... Eu não sei tirar, peraí que eu tô tirando. Vai descobrindo aí enquanto eu vou falando. Se alguém quiser fazer alguma consideração enquanto a Ivana está com a mão levantada, me avisa, porque eu só consigo ver que tem uma mão levantada. Então, beleza. A gente precisa entender que cada um desses métodos vão inibir de alguma forma diferente. A gente está pensando aqui de paciente que fez o uso de caneta emagrecedora, GLP-1. O que a gente pode ter de absorção comprometida que atrapalha o nosso trabalho como estética, tá? Nutrientes mais afetados que a gente precisa pensar: vitamina C, zinco, lembra lá da neocolagênese que a gente falou na aula passada. Vitamina C, zinco, B12 e ferro. Principalmente. A gravidade eu classifico como moderada a alta, porque a gente precisa disso para vários metabolismos do nosso corpo, não é só para ficar bonito, né? A bariátrica bypass, que é essa que a Ivana falou, ou derivação em Y, tem vários nomes de variação, né? É uma das mais graves, dizendo assim, porque você tem uma redução anatômica, como ela mesmo disse, da superfície de absorção do seu intestino. Ou seja, o alimento simplesmente passa por menos áreas de absorção. Então, você perde o potencial de absorver vitamina C, zinco, B12, ferro. Adicionalmente, cálcio também, que é importante para o nosso metabolismo, que é importante para a gente conseguir, né, fazer nossos metabolismos de transporte, também vitamina D. E aí a gente tem gravidade altíssima. A gente tem um outro método que é o sleeve, que é um pouco menos grave,
que você não tem alteração absortiva. Mas você perde fundo gástrico. E aí, é isso mesmo, não é, Ivana? O que diminui o fundo gástrico é o sleeve. O sleeve, você tira um pedaço do antro e você faz um desvio para o intestino grosso. E a absorção dela são 100 ml. 100 ml as outras são 50, os isso. 100 ml. O volume de ingestão é muito menor, né? A pessoa consegue comer menos. Não, a sleeve a pessoa consegue comer mais. A Scopinaro que foi proibida no Brasil. Tá. Beleza. Então, a sleeve você consegue ter um potencial como é que é? A quantidade de alimento que cabe no estômago é maior do que a bypass. Você fica com 100 ml. A bypass, 50 ml. Então, essa teria uma gravidade moderada, se a gente fosse comparar com a outra, em questão de absorção de nutrientes, né? Balão gástrico, vamos falar sobre o balão gástrico. Ele gera saciedade mecânica, né? É um volume que é colocado dentro do estômago do paciente. Ele come pouco, e aí você tem deficiência por restrição calórica. Beleza, é como se fizesse uma dieta restritiva, muito restritiva. Para a gente, né? Para a gente entender questão de absorção. O pior cenário de todos é o paciente pós-bariátrico que está fazendo uso de inibidores de GLP-1. E aí você tem um déficit por duas vias. Funcional da caneta e anatômica da cirurgia. Nesse caso, a gente tem um paciente de atenção máxima para a nossa clínica. A gente vai conectar isso com o que a gente faz no nosso dia a dia. Por que isso importa para a gente quando a gente vai trabalhar com bioestimuladores, que é o que a gente está aqui terminando o nosso ciclo de aulas teóricas de bioestimuladores dos nossos encontros quinzenais? Depois a gente vai variando para outros temas, tá? Deixando bem claro isso para vocês. Desde que muitos começaram aqui, a gente só falou de bioestimuladores de colágeno, mas a gente vai falar de outros temas também. Peraí que estou tentando permitir uma outra pessoa permitir. Bora lá. Então, a gente vai chegar em também preenchedores, além de tudo, mas a gente está focando agora no mecanismo do bioestimulador, porque eu acho, sinceramente, que é o que a gente precisa focar pensando em entregar resultado para o nosso paciente, dependendo do metabolismo dele. É uma coisa que a gente precisa ter muito foco, principalmente dentro da metodologia Natural Up. Para quem já conhece ela, sabe que a gente trabalha muito com bioestimuladores e moduladores de matriz. A gente precisa que o fibroblasto tenha os cofatores de produção de colágeno com qualidade, que é a nossa fábrica de colágeno, e eu preciso que vocês gravem esses cofatores de memória. A gente falou de vitamina C na semana passada, porque sem vitamina C, que é a enzima que faz aquela nossa hélice, né? Bom dia, Natália, seja bem-vinda. Nossa enzima prolil hidroxilase, ela não vai funcionar. Sem ela, a prolina e a lisina não são hidroxilados e a gente não vai ter a hidroxiprolina. Sem essa hidroxilação, a gente não vai ter a tripla hélice de colágeno, que é o que vai fazer aquela matriz tridimensional de colágeno, que é a proteína que a gente conhece. Então, o colágeno é até produzido, mas ele fica frágil. Ele se degrada rápido. Ele não tem função estrutural. E não importa quanto bioestimulador você faça do seu paciente. Se ele não tem vitamina C biodisponível suficiente, o colágeno que o fibroblasto produz é disfuncional. Não é o colágeno que a gente busca para um longo prazo. Então, a gente precisa dosar nosso paciente. Tá na dúvida? Pede um exame. Pede para ele ir no médico, se você não pode prescrever. Mas precisa dosar. Principalmente a vitamina C e o outro muito importante, que é o zinco, que é o cofator, que faz a remodelação da matriz extracelular. Sem zinco, remodelação deficiente, cicatrização fica lenta. Então, a gente sabe que o nosso processo de produção de colágeno é considerado pelo nosso organismo um processo de cicatrização, de remodelação, de criação de matriz. Então, bora lá. Proteínas, aminoácidos, prolina, glicina, hidroxiprolina, lisina, matéria-prima de colágeno.
Sem esse substrato proteico não tem colágeno. Simples assim. Então, se eu não tenho um substrato adequado, se eu não tenho uma matriz extracelular que tenha todos esses compostos, eu não vou formar colágeno. B12 participa também do metabolismo? Participa. É metabolismo celular, síntese de DNA, fibroblasto. Sem B12, o fibroblasto fica mais lento, prolifera menos, mas é necessário para poder a gente ter uma rapidez na produção de colágeno. Então, por isso que a gente vai querer dosar a B12 no nosso paciente. Ferro também, necessário para a oxigenação tecidual, né, que é muito importante, e o cofator, que também é da nossa prolil hidroxilase, que é um cofator dela, ele junto com a vitamina C. Sem ferro, basicamente, a gente vai ter um tecido sem oxigênio. E hidroxilação, que precisa de oxigênio, vai ser comprometida. E a hidroxilação não é o que a gente precisa lá do processo da formação da tripla hélice de colágeno, que a gente viu lá nos primórdios do tempo da formação de colágeno. Então, se eu não tenho a tripla hélice de colágeno sendo formada, se eu não tenho uma hidroxilação da prolina, transformando em hidroxiprolina, para fazer a tripla hélice de colágeno, eu não tenho um colágeno estrutural adequado. E aí, olha a lógica que conecta tudo. O método de emagrecimento diminui a biodisponibilidade de nutrientes, que diminui os cofatores para a neocolagênese, e aí o fibroblasto recebe estímulo do bioestimulador, mas não consegue produzir colágeno de qualidade. E o resultado clínico fica inferior. E é isso que a gente está vendo na prática clínica hoje. A gente tem que fazer vários bioestimuladores para a gente ver um resultadozinho, e às vezes o resultado não é maneiro. E por falar em clínica, a gente precisa fazer um disclaimer muito importante. O que eu vou compartilhar agora não é evidência publicada, então é uma observação clínica na minha e de colegas também, que, pensando em lógica de fisiopatologia sólida, tá? A gente precisa de um pouquinho mais estudos para entender isso. Mas eu compartilho porque é o que a gente está vendo no dia a dia. O padrão que eu observo em pacientes usando GLP-1 por tempo prolongado é resposta ao bioestimulador reduzida. Onset do resultado mais tardio, às vezes. Demora mais de 3 meses. Menor pronunciamento do efeito. O que significa isso? O efeito não mostra tanto resultado. E, principalmente, menor durabilidade. Só que a durabilidade, a gente tem que considerar que são medicações novas. E eu já estou percebendo que o paciente não teve um estímulo de colágeno por tanto tempo. O paciente precisa voltar mais cedo para fazer outro procedimento. E quando a gente compara com o paciente pós-bariátrica... Calma aí que minha bateria está acabando. E quando a gente compara com o paciente que é pós-bariátrica, o padrão é parecido. A gente tem resposta reduzida, resultados atrasados e durabilidade menor. A diferença é que no bariátrico você ainda perde cálcio, além de tudo. Então, a gente precisa ter muita atenção na hora de fazer um bioestimulador no paciente com todas essas questões. Mais uma vez, eu volto lá na necessidade da nossa anamnese muito bem feita no início do procedimento. Conceito-chave que a gente precisa ter para a nossa aula de hoje. Preciso que vocês gravem essa frase que eu vou falar. Não adianta estimular um terreno que não tem substrato para responder. Ou seja, não adianta eu plantar uma semente na praia esperando que ela vire uma horta bem adubada. Eu posso colocar semente que eu quiser, da verdura que eu quiser, da fruta que eu quiser. Se eu não tiver um chão de hortinha bem adubado, eu não vou ter o fruto da melhor qualidade. E a gente quer o fruto da melhor qualidade. O fibroblasto, que é a nossa árvore que vai produzir o fruto, ele precisa estar muito bem nutrido. Então, a gente precisa que o solo esteja bem adubado e preparado para a semente germinar, prosperar e produzir bons frutos. É assim que eu falo com o meu paciente e ele entende. Então, é assim que vocês têm que falar com o paciente de vocês também. E aí não é só no paciente que está fazendo uso de caneta emagrecedora. É o paciente que já passou de 60,
paciente que já passou de uma produção de colágeno adequada, que ele está começando a ter aquele fator de envelhecimento muito visível na pele dele, que é a perda do colágeno e da elastina, que a gente tem que lembrar da elastina, não é só colágeno, a elastina é até mais importante do que o colágeno, porque a perda de elastina depois dos 25 anos é mais expressiva do que a perda de colágeno e o déficit de produção também. Então, a gente precisa de uma lógica de um sequenciamento clínico que eu proponho para os meus pacientes. E vocês já viram isso. Primeiro, regenerar microambiente tecidual. O que é isso? Usar materiais biorregeneradores. Segundo, estimular a neocolagênese, fazendo bioestimuladores de colágeno. Terceiro, repor volumes. Só que isso, no nosso dia a dia, acaba não sendo a realidade, porque a gente não tem bioestimuladores, não tinha bioestimuladores que davam volume para o nosso paciente na primeira sessão, e o paciente saía da sessão, voltava 15 dias depois e falava, não vi diferença nenhuma, ou nem voltava. E isso começou a se tornar uma questão muito séria para mim, porque eu tinha que bioestimular o meu paciente, eu tinha que entregar resultado para ele, de longo prazo. Eu não me sentia feliz só preenchendo, porque todo ano preencher, a gente vai preencher mais e mais e mais. E vocês já viram que a minha metodologia, a gente não faz isso. A gente está usando bioestimuladores que têm volumização imediata, só que eu preciso que vocês tenham muito treinamento em preenchedores para que vocês façam esse bioestimulador de volumização imediata numa região adequada, com a técnica adequada, porque não existe hialuronidase para remover esse volume caso você não goste ou caso você tenha feito de forma não adequada. Então é por isso que alguns alunos, a gente foca muito nos preenchedores de ácido hialurônico no início e depois a gente começa a evoluir para os bioestimuladores injetáveis que dão volume. Por exemplo, um Radiesse Plus, por exemplo, um Harmonica, por exemplo, um Nuvia Stimulate, que são preenchedores com bioestimuladores. Então, a nossa lógica seria fazer biorregeneração, para depois fazer bioestimulação, para depois começar a preencher. Mas se a gente conseguir fazer tudo junto? E é por isso que a gente usa bioestimuladores não inflamatórios, a gente usa materiais biorregeneradores já no primeiro mês de tratamento do paciente. E aí, quem fez a mentoria, quem fez os procedimentos junto comigo, sabe o quanto eu amo fazer Radiesse e PRF depois. Ivana, que é lá das antigas, dos primórdios, das primeiras aulas, já sabe que eu era adepto disso. Não é, Ivana? Ivana pegou lá, eu começando meu pai. Verdade. Eu já era apaixonado em PRF. Ela foi uma das minhas primeiras alunas de curso de PRF da vida, para vocês terem ideia. E hoje eu aplico no meu consultório por causa de você. Eu não tenho... Até hoje eu não tive nenhum problema de ETIP, não tive problema, intercorrência nenhuma por causa de produtos de boa qualidade. Arrasou. E Ivana era terapeuta capilar, ainda continua sendo, né? Ela chegou como terapeuta capilar, depois foi fazer biomedicina, e ela usa o IPRF em tudo agora, né, Ivana? É da cabeça ao pé. PRF vai em todos os lugares. Então, para vocês verem que a gente tem a aplicação clínica do IPRF junto com a hidroxiapatita de cálcio, junto com o Radiesse, de maneira muito, muito utilizada no meu dia a dia clínico e dentro do protocolo Natural Up. Então, você vai falar, então eu vou ter um procedimento que vai estimular, regenerar e tratar o meu paciente ao mesmo tempo. É esse o protocolo. A gente não está competindo mais com o preço de mercado de vender seringa de preenchimento. A gente está entregando um conceito de tratamento para o nosso paciente. É aí que também pode entrar o PDRN, que é um regenerador base, que é polinucleotídeo, derivado do DNA do salmão, com aquele receptor A2A de adenosina. Acho que a gente podia ter uma aula falando só sobre eles. A gente vai ter uma aula falando sobre eles, acabei de decidir isso, sobre o PDRN, o exossomos também, que acho interessante, mas principalmente focado no IPRF, mas o PDRN estimula a proliferação de fibroblasto, melhora microambiente, tem ação anti-inflamatória, só que ele é um material que não é do paciente. Eu já vi ter paciente com reação de hipersensibilidade ao PDRN, e existem muitos PDRNs no mercado que não são feitos para injeção. Então,
Tem toda uma burocracia para você conseguir o PDRN adequado para aplicar no paciente. O momento de aplicar não é qualquer momento, como é um IPRF, mas ele também atua na base, regenera antes de estimular. Pacientes usando canetas emagrecedoras, ele é excelente, só que ele ainda tem essa ressalva que tem um custo grande para o PDRN para a gente conseguir um resultado legal. Tem que usar mais de um frasco daquele de PDRN, principalmente quando a gente fala do PDRN da biometil, que é 3 ml. Eu usaria 3 ml para cada lado da face, comparado com uma sessão de PRS, por exemplo. Não temos nenhum estudo falando sobre isso, tá? São vozes da minha cabeça. Outra ferramenta poderosa que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente precisa usar, além do IPRF, é o plasma gel, que a gente pode usar o plasma gel, guardar um pouquinho do PRF, homogeneizar o plasma gel com o PRF e aplicar em região de olheira. Você vai preencher, tratar, bioestimular uma região que não pode entrar bioestimulador de colágeno. Então, a gente tem usado muito isso hoje em dia. Ivana, essa é novidade, eu quero te mostrar, tá? Vem aqui um dia para poder a gente fazer. A gente faz o plasma gel, a gente pega o IPRF na forma de aplicar injetável, a gente mistura os dois, porque quando a gente aquece o plasma gel, a gente mata todos os nossos fatores de crescimento que estão ali dentro. A gente aqueceu a 90 graus aquilo por vários minutos. Então, as células de crescimento vão estar ali, se não tiverem todas já... A palavra me fugiu. Se elas já não tiverem todas desnaturadas, elas vão estar praticamente todas. Então, o que a gente faz? A gente pega ela, esfria aquele gel denso e mistura com um pouquinho do PRF e injeta na região das olheiras. Fica um preenchimento lindo e você também trata, além de só preencher com o volume que vai... Eu quero. Um pouco. Eu quero. Vamos lá. Eu estou arrumando um problema para mim nessa aula que minha mãe está assistindo, né? Um problema. Semana que vem eu tenho aula. Ai, vem, doutora Carolina, vem fazer minha Eu vou para lá, então. Você é sua aluna, você é sua paciente. Pronto, resolvido seu problema. E o meu. Vai todo mundo se preencher com o próprio sangue e eu acho isso ótimo, gente. Vou para lá. O que a gente tem dentro do PRF que a gente precisa lembrar? Principalmente PDGF, TGF-beta e VEGF. Fatores de crescimento. Nutrir o terreno sem depender de cofatores exógenos, né, externos do nosso corpo. O corpo do paciente fornece o que ele mesmo precisa. E aí, como a Ivana disse, pacientes depletados, isso é uma vantagem grande pra caramba. Então, a gente vai fazer uma pergunta agora. Mas, Gustavo, qual bioestimulador usar nesses pacientes? E aí vem a minha posição que vocês estão cansados de ouvir, mas a gente vai conversar mais uma vez sobre o porquê de eu preferir a hidroxapatita de cálcio e bastante volume de hidroxapatita de cálcio e não o ácido polilático. Vamos lá. Hidroxapatita de cálcio estimula o fibroblasto por mecanotransdução direta. Foi o que a gente falou na última aula. Microesferas são esféricas, lisas, uniformes. Não é igual a toda a hidroxapatita de cálcio. Tem hidroxapatita de cálcio que são espiculadas, que não são esféricas de forma adequada e causam um efeito inflamatório. Elas fazem contato íntimo com o fibroblasto e ativam uma produção de colágeno por tensão mecânica, sem depender de cascata inflamatória, como é o PLLA, que é o Sculptra, o Eleva e blá, blá, blá. Eles funcionam de forma diferente. Mais uma vez, depende da resposta inflamatória controlada, partículas irregulares, contudas, recrutam macrófagos que polarizam de M1 para M2, que liberam TGF-beta. Aí sim o estímulo do fibroblasto vem. Ou seja, é uma via inflamatória imunomediada. A gente está dependendo de macrófago. E é aqui que está o problema. Um paciente depletado de nutrientes, a resposta inflamatória é comprometida. O organismo não tem substrato para montar uma cascata inflamatória adequada. Então, a gente tem dados sólidos de um artigo que eu vou mandar para vocês, que eu esqueci o nome do autor, mas me lembrem de mandar, Noah alguma coisa, é de 2023 esse artigo, tá? Testaram 40 citocinas em macrófagos humanos. O PLLA ativou 5 citocinas. A hidroxapatita não ativou nenhuma. São vias completamente diferentes.
Então, usar PLLA num paciente GLP-1 é pedir uma resposta inflamatória a um organismo que não tem como entregar. O resultado vai ser muito abaixo do esperado. Ainda mais, se for acontecer, vai ser atrasado. Vai ser menor neocolagênese, frustração sua e do paciente, e a gente não vai ter um fator de visual bonito, o paciente não vai sentir melhora. Já a hidroxapatita, atuando por via mecânica, não depende de fatores de cascata de inflamação. Mesmo em terreno comprometido, você ainda tem uma chance melhor de um resultado, porque você não depende de outra via metabólica. Juntando isso, o protocolo que eu proponho é, deixando claro que a hipótese clínica baseada na lógica de fisiopatologia que a gente precisa ter, pensando nos pacientes que a gente tem no nosso dia a dia. Primeiro passo, suplementação de vitamina C, 500 a 100 miligramas por dia, zinco quelado, 30 a 50 miligramas por dia, mínimo de 30 dias antes da primeira sessão. Caso você tenha dúvida se esse paciente está em déficit. Sempre alinhando com o médico assistente do paciente. Pode falar. No caso do bariátrico e no caso quem toma as injeções de Mounjaro, a vitamina C efervescente, ela não absorve 100%, nem 10%, tá? Tem que ser em comprimido mesmo. Comprimido. Em comprimido e depois das refeições, é ideal. Show. Boa observação, Ivana. A vitamina C precisa ser comprimido e, idealmente, pós-refeição. Obrigado. Fique anotado aí para todos vocês. Ivana está arrasando nessa aula de hoje, hein? Eu acho que ela vai ganhar um bônus. Segundo passo, gente, dosar. Antes de começar qualquer coisa, vamos dosar o nosso paciente. Dosa de vitamina C, zinco, ferritina, Desculpa, B12. doutor Gustavo, que eu acabei de terminar minha pós-graduação em ortomolecular, então eu tô assim, afiadinha. Eu tô adorando, eu não tô reclamando, não. Eu tô amando. Tô falando que você vai ganhar bônus. Vamos lá, eu vou fazer uma discussão de caso clínico com a Ivana, vou botar lá no nosso portal para a gente poder ter a nossa primeira interação dentro da nossa comunidade do portal. Vai ser lindo. Vamos lá. E aí a gente começa no protocolo clínico do paciente. Regenerar. PRF, PDRN, regenerar terreno, preparar o paciente. Então, a gente está fazendo passo a passo. Começamos. Suplementação, dosimetria, regeneração. Quarto passo, bioestimulação com hidroxiapatita em bastante volume para estimular a via mecânica. E aí, essa bioestimulação já pode dar volume para o paciente, porque a gente pode usar o Radiesse Plus, que a gente tem usado bastante nas nossas mentorias, porque é um material que tem volumização absurda. E ele consegue fazer com uma seringa, às vezes a gente faz um full face. Última aula, a doutora Carolina fez uma paciente com uma seringa de Radiesse Plus e um Belotero. Full face. E um sonho. É o sonho da nossa vida. Então, assim, é lindo. Ideal avaliar esse paciente com 60 a 90 dias, não em 30. Esses pacientes, o resultado demora um pouquinho mais para aparecer, tá? Então, a gente deixa os resultados deles para um pouquinho depois, para a gente avaliar se está tendo uma produção, se está melhorando, se não está melhorando. E fazer uma manutenção de IPRF ou PDRN a cada 3 ou 4 meses para manter o terreno regenerado, tá? Então, isso é um protocolo para um paciente que eu estou fazendo, paciente que usa canetas emagrecedoras ou paciente bariátrico. E tem um ponto que eu não posso deixar de falar. Quando não fazer bioestimulação. Se o paciente está em perda ativa de peso, perdendo mais de 5 quilos por mês, eu falo para você esperar um pouquinho. Não faz sentido estimular ou preencher um rosto que está mudando muito. Aguarda a estabilização de peso e aí sim você entra com um protocolo de volumização e bioestimulação. O que você pode fazer nesse tempo? Regeneração do paciente. Só para você não volumizar regiões que não necessitariam ou fazer apenas os preenchimentos estruturais, que a gente sabe que são região de terço médio da face, principalmente zigomático e têmpora. É o que a gente faz. Alinhe a expectativa junto com o paciente. O ideal é você fazer o bioestimulador antes
e quando ele começa a estabilizar a perda de peso. Porque quando o paciente começa o tratamento, às vezes ele perde peso muito rápido. Se ele está perdendo mais de 5 quilos por mês, espera um pouquinho, tá? Porque ele pode estar com alguma questão metabólica que você pode estar acabando pisando no formigueiro. Não é o ideal, tá? Então, meus filhos, esse é o raciocínio de PRF-PDRN regenerando o tecido, hidroxapatita estimulando por via mecânica, sem depender de via inflamatória. Pacientes comprometidos não são ideais para isso. Suplementação do nosso paciente, a gente falou de 4 possibilidades de suplementação, mas a gente precisa de paciência para esperar o resultado dos nossos pacientes, principalmente nessas questões. Eu queria abrir para discussão, queria ouvir vocês, como que vocês estão conduzindo esses casos no consultório no dia a dia. Alguém já teve algum resultado abaixo do esperado, depois descobriu que o paciente estava usando alguma caneta? Alguém quer falar alguma coisa? Gustavo, a dúvida, que eu tenho uma paciente já de muito tempo, que ela não tem uma resposta boa, mas não é só comigo, é da vida dela, e ela tem alguns comprometimentos sistêmicos. Nada assim só de vitamina. Ela faz o controle certinho de vitamina, mas ela tem menopausa antecipada. Esqueci o nome agora certinho. Aí isso compromete muito o bioestímulo de colágeno. Já fiz Sculptra, já fiz Radiesse, fio de PDO. O último que eu fiz foi PDRN. E assim, ela por já ter feito esse monte de coisa, ela tem um resultado péssimo perto de outras pacientes minhas que já fiz só um Radiesse e tem cola a pele. Tem alguma coisa que eu possa fazer de diferente? Eu já usou IPRF nessa paciente? Não. Ela tá com os exames em dia? Tá. Você tá com as dosimetrias dela de vitaminas, todas estão adequadas? Eu não sigo aquele padrãozinho dos exames, né? Eu sei que a B12 tem que estar um pouquinho maior, a vitamina C. Mas o importante vamos fazer, a gente traz essa paciente para poder a gente fazer a discussão em conjunto, tá? A gente conversa ali no privado e aí a gente depois traz a solução para a galera. E, se você permitir, obviamente, né? A gente vai discutir primeiro como que está o exame dela. Manda para mim, para a gente dar uma olhada. A gente vai discutir questões de fenótipo de pele dessa paciente, se é uma paciente que tem hábitos que possam causar uma oxidação mais rápida, né, um estresse oxidativo, o que seriam esses hábitos? Tabagismo, sol, excesso de medicações estimulantes, cafeína, pré-treinos, taurina, não sei o quê, todas as inas da vida, tudo isso pode influenciar nessa paciente. Metabolismo dessa paciente. Então, a gente vai fazer uma anamnese detalhada com ela, mas a gente também vai começar. Eu sei que você falou que ia comprar sua centrífuga, então a gente vai começar com o protocolo de PRF e eu tenho certeza que só fazendo PRF você vai conseguir um resultado já melhor. Mas vai melhorar mais ainda se ela tiver com as taxas dentro dos limites. Então, a gente precisa considerar essas questões também nessa paciente, tá? Vamos discutir um pouquinho mais sobre ela lá no privado. Ótima consideração. Depois, me chama, não esquece de mandar essa paciente para poder a gente ter essa discussão. E aí, depois a gente posta lá na nossa comunidade, bonitinho, porque a gente usa o seu caso clínico para ganhar mais créditos. Doutora Carolina, daqui a pouco compra a minha clínica, né? Eu vou parar de deixar ela participar das aulas. Ela já comprou um armário aqui, que ela falou. Eu já tenho uma portinha no armário. Então, gente, lembrando que o material em PDF dessa aula já está na plataforma no módulo de bioestimuladores de colágeno. Quem participou de câmera ligada e interagiu ganha R$100 em crédito na plataforma. E a próxima aula ao vivo é a próxima quarta-feira, sem ser a próxima outra, né? Pula uma quarta-feira, outra quarta-feira. Fala, Rê. Deixa eu te falar, deixa eu te perguntar. Ligou a câmera no último minuto. Mas isso, eu tô aqui. Mas
Mas ligou. Cara, eu tô aqui bem agora, porque todo mundo estava desligado. Isso aí, muito bem. Eu quero que vocês falem. Olha só, eu vou falar quem falou até agora que eu anotei, tá? Deixa eu ver aqui. Doutora Carolina Rocha, doutora Ivana, doutora Ioana Magoulas, apareceu um pouquinho com a gente aqui. Doutora Leila Márcia apareceu aqui com a gente, mas essa é café com leite. Doutora Renata... Doutora Jéssica também esteve aqui com a gente. Não ouvi sua vozinha hoje, hein, mas eu sei que você estava aí presente. Mamãezinha também, doutora Leila. Eu gostei de ser café com leite. Para, mãe, você é dona da minha vida. Vai comprar mais o quê, meu? Deixa eu te perguntar. Você falou da questão, né? O paciente está ali naquele processo de emagrecimento, então é melhor a gente segurar, não bioestimular, entrar com os biomoduladores e tudo mais. Se ele estiver perdendo mais de 5 quilos por mês de uma vez só, assim. Sim. E quanto tempo eu posso... Vou entrar com PDRN, o EPRF, e quanto tempo depois eu posso entrar com bioestimulador? Idealmente, o protocolo padrão dos sonhos para o paciente, sem pensar em encantamento do paciente, tá? Sem pensar em como ele tem que se sentir bem depois da primeira intervenção. Seria você começar com bioregeneradores, 15 a 20 dias depois você fazer um bioestimulador, depois 60 dias, 30 dias, dependendo do paciente, você fazer outro bioregenerador. E aí, a quantidade de bioestimulador e a quantidade de bioregenerador vai de paciente para paciente. Mas o ideal é, caso você vá fazer um bioestimulador ou algum procedimento volumizador nesse paciente que está em perda de peso rápida, é que seja uma intervenção apenas terço médio da face, têmpora, zigoma e posterior de mandíbula. Não faz nada nessa região anterior por enquanto. É para a gente segurar aqueles ligamentos de retenção e evitar o derretimento facial. Não fazer região anterior, sempre focando no posterior. A Ivana já querendo uma avaliação ali na imagem, ó. Ela, passando a mão aqui, ó. Faz aqui, meu bicho. Ó, o meu também, ó. Tá. Muito bom. Tô sofrendo aqui também. Tô perdendo mais de 5 quilos por mês. Por isso que eu fiz botox há 2 meses atrás. Meninas, olha. Ó, sou prova viva. Ó. E o seu nível de flacidez está altíssimo, né, Ivana? Nossa, você não tem noção que eu estou fazendo de cremes. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. E aí, tem muito tempo a cirurgia dela? De Ivana? Tá fechado o microfone, Ivana. Desculpa, vai fazer 2 anos agora em junho. Eu tenho... O diretor médico do hospital onde eu trabalho, eu tenho muita vontade de sentar com ele e conversar. Ele fez 2 bariátricas. Ele fez uma, engordou, fez outra e agora está no Monjaro. Então, imagina um homem que ele é a flacidez em pessoa. Entendeu? Então, ele passou por 2 cirurgias bariátricas e agora ainda está usando a caneta. Então, assim, eu tenho muita vontade de sentar do ladinho dele e falei, vamos conversar? Por isso que até mesmo eu te perguntei essa questão de intervalo de tempo, que realmente eu não sabia, que um dia eu ainda vou sentar na mesinha dele e conversar, porque, assim, o homem é flácido à vida. Mas ele tem que fazer atividade física. Se não tu fizer atividade física, não adianta. Não faz. Não faz. E muitos, muitos outros pacientes, porque assim, lá no hospital é o Monjaro que está rolando solto. E aí as pessoas, não, eu não preciso bioestimular, eu estou fazendo atividade física, eu estou fazendo musculação. Então as pessoas têm essa visão de que a atividade física vai deixar tudo durinho, tudo em alta, e não precisa suplementar, não precisa nada. Minha amiga, eu chego na academia às 6 horas da manhã. Faço spinning todo dia, pilates, e não está adiantando. E não está, sim, acredito. Assim, se ela conseguisse preencher todo o volume perdido com músculo, só Exatamente. Que a gente precisa considerar como que o paciente estava antes de iniciar o processo de emagrecimento. Uhum. E eu tenho certeza que a Ivana não vai querer ficar com o volume que ela tinha em músculo, porque senão ela vai virar uma fisiculturista, uma pessoa monstra, né, Ivana? Então a gente tem que tratar a flacidez da Ivana. Ivana, ela tá metade da Ivana que eu conheci agora.
Vinícius, meu marido, está metade do Vinícius que eu conheci. Eu emagreci 50 quilos, doutor Gustavo. Emagreceu uma pessoa. Verdade, Ivana. Nossa, você mudou muito. Oi, Ivana, quando você me conheceu, eu estava pesando 50. Agora você está com 51, né? Não, eu engordei 15 quilos. Eu estou com 65 quilos. Tá bom para você? Agora essa carinha de saudável tá excelente, né? Uns querendo emagrecer, outros querendo engordar. A gente está aí. Eu tô tomando Monjaro ao contrário. É o não inibidor de GLP-1. Então tá sendo ótimo. Eu tô comendo a beça. Devo isso aí à dona Yara, fazendo publi aqui das comidinhas de Yara, a sogra do Felipe, do meu estagiário, que cozinha muito bem, faz uma comidinha deliciosa, e aí eu tô comendo muito comidinha. Então, gente, doutora Jéssica, você ligou a câmera, queria falar mais alguma coisa? Não, porque foi tudo respondido, por isso que eu não falei nada. Doutora Jéssica... Sabe o que eu falo pra caramba? Eu quero falar, filhote. Gustavo, fala, essa aula hoje foi perfeita. Ai, que bom que você gostou, Ivana. Fico feliz. Posso fazer minha última pergunta? Dá Pode. tempo? Vai, pergunta que a Shelly quer falar também, que dá tempo, a gente pode ficar quanto tempo vocês quiserem. Então, olha só, eu trabalhei, já não trabalho mais no hospital onde ele era referência, o Hospital de Ipanema, onde ele era referência em cirurgia bariátrica, mas assim, obesos mórbidos mesmo, né? Onde a minha paciente mais pesada que eu já atendi foi Kátia, ela pesava 330 quilos. E aí veio, emagreceu, ficou um ano para emagrecer, para voltar a andar, para poder fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, ela fez a do anel. E aí, com isso, ela, claro, perdeu, ela chegou no meu peso, e aí depois ela se tornou bulímica e tudo mais, e aí teve desposicionamento do anel, teve que reposicionar, enfim. E aí, minha pergunta essas pessoas, claro, saiu do 330 para 70 quilos. Claro, pele, né, sobrando ali demais. Então, ela vai passar pela cirurgia plástica. Uhum. Depois da cirurgia plástica, aliás, não é nem isso. Nós só podemos atuar pós-cirurgia plástica ou nesse intervalo nós já podemos vir atuar bioregenerando? Eu vou te falar com o conhecimento que eu tenho com as cirurgias que eu venho fazendo, tá? O paciente que trata antes da cirurgia tem a recuperação muito melhor, resultados muito melhores pós-cirurgia, e depois da cirurgia, resultados muito melhores se a gente continua tratando. Só que esse paciente vai precisar ficar pelo menos um ano sem fazer a aplicação de bioestimuladores, tecnologias e etc. E aí a gente tem que pensar que o paciente vai fazer um procedimento cirúrgico, vai ficar um ano sem poder fazer nada injetável. Então a gente faz tudo o que puder fazer antes, prepara a pele dele, para depois de um ano da cirurgia ele voltar a fazer. E às vezes é mais de um ano, dependendo da recuperação desse paciente. Quem faz as recuperações do pós-cirúrgico dos meus pacientes é a doutora Josiane, que estava presente hoje aí, está presente hoje ainda com a gente, estava ali com a câmerazinha ligada, bonitinha com a gente também. A doutora Josiane tem feito as drenagens dos meus pacientes, tanto de lifting facial quanto de lipo de papada. E ela percebe claramente também nos pacientes que estavam em tratamento antes, que precisaram fazer as drenagens, como eles evoluíram muito bem, porque eu não faço cirurgia em paciente que chegou do zero. É raro acontecer isso. Hoje tem gente me chamando para ir operar na clínica deles. Só que esses pacientes também já estavam em tratamento antes. Mas eu fiz recentemente um casal que vai casar mês que vem. Eles fizeram um lipo de papada e nunca tinham feito nenhum procedimento na região do pescoço. O nível de flacidez que ficou no pescoço deles é absurdo. Porque antes de emagrecer, eles não fizeram. Antes de tirar o tecido de gordura, né, que é uma forma de emagrecimento, é uma lipo, o tecido não estava preparado para aquela retração repentina, não tinha colágeno, não tinha elasticidade adequada. Então, eu acho que sim, é muito válido você regenerar o tecido antes, tratar o tecido antes de maneira injetável e tópica. E aí, eu tenho uma pessoa aqui maravilhosa ao meu lado, que é a doutora Gláucia, que ela é a nossa queridíssima colaboradora e sócia e tudo junto,
Ela é a dona da clínica de Copa, né? É ela que é a minha ex-aluna que eu estou atendendo na clínica dela lá em Copa, que eu falo para vocês todas. A clínica dela em Copa é referência em procedimentos. Ela é esteticista fazendo biomedicina. Então, ela fazia muito tratamento corporal, ainda faz muito tratamento corporal, e muitos deles com equipamentos. E ela tem resultados lindos de abdômen, de estímulo de colágeno, usando materiais tópicos, utilizando enzimas, utilizando várias formas de tratamento que não são injetáveis para quando a gente fala de corporal. Para o facial, a gente sabe que é um pouco mais delicado, a gente não pode usar todas essas tecnologias na face. A gente não pode pegar uma máquina que a gente faz a estimulação de colágeno da barriga, do glúteo, da perna, e passar na face. Não tem como. Não é a mesma... Eu nem lembro o nome dessa máquina, mas é uma máquina... Gustavo, fala para dá mim. licença. Eu trabalho, né, com corporal. Josiane também faz, desculpa, meu amor. Nada, amor. Eu trabalho com corporal, né? Eu tô entrando, eu não sou muito de face, mas o doutor Gustavo, sabe, gente, tá me trazendo para facial. Mas, enfim, é o que você sinalizou. A gente trabalha muito com a hipertrofia, né? Trabalhamos com eletroestímulos para poder trazer aquela questão mesmo do estímulo da musculatura. Vamos botar assim um exemplo, a corda músculo, né? Então, a gente trabalha muito aparelhos, e o aparelhos realmente, na parte corporal, quando é bem aplicado, né, a técnica correta, a gente tem um resultado bombástico. Eu tenho pacientes que perderam, assim, se tinha uma cintura de 102, foi para 83, né, de cintura. E até a questão do bioestímulo mesmo de colágeno mesmo. E o bioestímulo de colágeno pode ser feito com radiofrequência também, né? Pode ser feito com vários equipamentos, massagens, né? A gente viu que o bioestímulo de colágeno, ele é causado e ele é uma via metabólica, pode ser mecanotransdução ou inflamação. Se você gera uma inflamação ou uma mecanotransdução por contato, por atrito, em qualquer região do seu corpo, você vai estimular colágeno. Então, o que a gente está gerando? Ou um processo inflamatório, que vai diferenciar M1 e M2, e aí vai fazer fatores de citocinas de crescimento, né? Depois vai jogar fatores de crescimento naquele tecido para o fibroblasto produzir colágeno, ou é mecanotransdução, como alguns aparelhos que a gente tem que fazem vibração, que fazem radiofrequência, que fazem aquecimento, enfim, a gente tem aí várias formas de estímulo de colágeno, mas a maioria deles não entram na face. O que entra na face é o ultrassom microfocado, por exemplo, que ele é mais delicado, ele é mais pontual, que a gente consegue fazer um estímulo bem mais focalizado, específico para a face. Então, para a face, a gente está ainda muito preso aos injetáveis e algumas tecnologias que hoje a gente tem disponíveis. Ultrassom microfocado, tem radiofrequência para face? Tem radiofrequência para face, mas ela pode fazer a toxina acabar mais rápido, então a gente não faz muito nos pacientes. Pode acabar fazendo o preenchedor acabar mais rápido, então a gente também não faz nos pacientes. Quando a gente usa uma radiofrequência para face, para tratar intercorrência, nódulos de bioestimuladores, nódulos de preenchedores, e por aí vai. Então, a gente pode, sim, utilizar a tecnologia, só que não entram da mesma forma como a gente faz em pescoço e corpo. Doutora Shelley, fala comigo. Olha, já passou esse assunto há muito tempo, mas quando eu estava falando dos pacientes que estão com perda de peso acelerada, que de repente faz um preparo da pele com PRF, uma opção que é temporária, mas que dá uma melhora no aspecto geral do paciente, é fazer associação do plasma com o PRF. Porque você tem uma volumização temporária, onde o paciente diminui esse incômodo desse derretimento muito rápido, e aí mesmo que os tecidos se acomodem, ele é mais temporário. Você tem um ganho na qualidade de pele com o PRF líquido e um pouco de volume com plasma gel. Eu acho que pode ser uma opção temporária muito interessante. Eu falei disso no momento da aula, que eu gerei até um problema para mim, que minha mãe falou que queria fazer na olheira dela, tá? Então, eu falei da gente fazer aquela misturinha do plasma gel com o IPRF, e ela ficou, todo mundo aqui já falou, eu quero! A gente tem um problema, a gente vai ter que fazer isso em um monte de alunos.
Porque é maravilhoso. Bom, E né? que não vai valendo a pena de preencher, fazer nada definitivo, porque a gente não sabe como vai ficar após o processo, a gente consegue o volume e melhorar ali a pele para depois fazer o bioestímulo efetivo com droxapatita, né? Justamente. Exatamente. E outra coisa, paciente, acho que é da Carolina, né? Que está com dificuldade de estímulo de colágeno. Falou que teve menopausa precoce. Tem que estar muito, muito alinhada em relação à questão hormonal da paciente. A queda de estradiol modifica muito, muito, muito todo o turnover celular e de pele. E outra coisa que muda e que influencia muito é o sono. O paciente na menopausa dorme mal. Quem dorme mal estimula mal o colágeno. Então, básico bem feito, nutrição e sono fazem muita diferença no resultado. Muito bem colocado, Shelly. Você é sempre maravilhosa nas suas colocações, né? É isso. Pronto, falei. Obrigada. Eu adorei essa contribuição, inclusive. É bem lembrado, né? A gente esquece do básico às vezes. O paciente está falando, mas eu estou com olheiras, nada resolve as minhas olheiras. Aí você pergunta para o paciente, mas você está dormindo? Aí ele, não. E bebendo água? Também não. Aí você fala, então eu vou resolver a sua olheira. Toma um Zolpidem. Brincadeira. Mas eu falo assim, trabalha menos, se estressa menos. Mas assim, não tem como, né? A gente sabe que hoje em dia está mais complicado, né? Então a gente precisa manejar nosso paciente de várias formas, de várias maneiras. Enfim, gente, estamos chegando aqui ao fim de mais um encontro. Quero saber se alguém tem mais alguma colocação a fazer. Mais uma vez eu tenho que lembrar a vocês que acessem os materiais complementares, assistam aos podcasts todos, vai ouvindo na academia, vai ouvindo no carro, dirigindo, ouvindo. É uma troca muito legal, que são 2 apresentadores falando sobre o tema. Eu estou amando reestudar tudo, e tudo que eu escuto ali para colocar na plataforma para vocês, eu fico assim, caramba, isso é muito relevante, é muito importante, realmente, vamos falar disso no próximo encontro. Então está sendo assim, enriquecedor demais reaprender tudo com vocês, porque eu estou voltando daquelas revisões bibliográficas que eu fiz, porque antes de fazer uma coisa é você fazer a revisão, escrever, pegar um pedacinho de um artigo, um pedacinho do outro artigo, botar ali numa revisão, pedir para a inteligência artificial organizar num documento de PDF bonito, botar para vocês, a gente lê o resumo de cada artigo, entende cada artigo. Estudei os artigos há 6 anos atrás, quando eu montei as minhas aulas, e aí eu, estudando novamente esses artigos, eu peguei tantos insights legais. Então, ouçam aos podcasts, leiam aos artigos que eu coloco lá, que os insights estão todos, eu não consigo falar todos os insights em 1 hora só sobre o tema. A gente, na próxima aula, vai entrar na temática preenchedores de ácido hialurônico e volumização facial. Então, a gente vai começar a sair um pouquinho já de bioestimuladores para ir para outra vertente, que é o ácido hialurônico. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, pode trazer na próxima aula também, mas a gente vai estar com foco agora em ácido hialurônico, então a gente começa a mudar o rumo dos nossos estudos em grupo para ácido hialurônico, para a gente sempre ficar fazendo esse ciclo bonitinho, né? A gente vai ficar fechando ciclos. Faz 2 a 3 semanas de um tema, 2 a 3 semanas do outro. Semanas, eu digo, né? Passa 2 semanas. Então, é quase um mês falando sobre bioestímulo de colágeno, depois quase um mês falando sobre preenchedores, quase um mês falando sobre toxina, bioregeneradores, para a gente voltar para bioestimuladores. E aí a gente vai ficar sempre com temas novos, né? A ideia é que sempre tenha coisa nova para a gente ir trocando. E para mim é muito importante, para vocês é muito importante esse espaço. Então, tragam dúvidas, tragam artigos, tragam trabalhos, tragam casos, que é importante para a gente evoluir junto. Ok? Estamos combinados, então, para a nossa próxima quarta-feira, que vai ser no dia... Peraí, só confirmando. Dia 13, quarta-feira. Dia 13 de maio, quarta-feira. É isso mesmo? 13 de maio, quarta-feira, a gente vai ter nosso encontro. 10 horas da manhã, o link aparece lá no nosso grupo do WhatsApp, na comunidade. Tá bom, gente? Grande beijo para vocês, uma ótima semana. Nos vemos na Shakira.